Sejam bem-vindos ao culto online da Igreja Metodista em Valão do Barro. O culto online está prestes a começar. Reúna sua família e conecte-se com Deus. Deus quer falar com você.
que muitas vezes eu não precisava usar máscara ainda, porque eu nunca fui precisar, e eu às vezes não adorava o Senhor como deveria e como Ele merece. Quando eu estava no banco, pastor, falando, ministrando a palavra e até mesmo louvor, eu falei, Senhor, mesmo assim, com a máscara, eu quero te adorar. Mesmo que o som da minha voz não saia, mas o meu coração, o Senhor sabe o desejo e a alegria de cada amanhecer, a cada anoitecer, mesmo que eu tenha que usar máscara, até a sua volta, Senhor, eu quero usar a minha voz para te adorar. Então valorize esse tempo, valorize a oportunidade. E Deus tem me incomodado a cada amanhecer e anoitecer. Quando eu acordo, eu sei que eu não estou com uma falta de ar. Quando eu acordo, mesmo que eu esteja sentindo uma dor de cabeça, o Senhor me permitiu viver e ter um dia usando máscara, mas quando eu posso, quando tenho oportunidade, abaixo da minha mão, eu digo, Senhor, eu quero que o meu irmão, mesmo que ele esteja como coronavírus, eu quero que ele receba do Senhor,
Aleluia. Glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é mesmo, irmãos? Como é bom juntos, no mesmo propósito, oferecer ao Senhor um culto de louvor e adoração. Imagina, queridos, nessa noite nós vamos terminar esse culto participando da mesa do Senhor. Um convite que Ele faz para nós todos os meses, de podermos participar da mesa com Ele. Queridos, esse convite é muito especial, porque significa que Ele tem o melhor para nos oferecer. E todos os meses nós temos a oportunidade de renovar nossa aliança, nosso pacto com Ele. Se prepare para isso. Deixa eu te fazer um apelo desde já. Em nome de Jesus, não deixe o inferno, o pecado, te impedir de participar da mesa do Senhor. Que até o final do culto, querido, o Espírito Santo possa falar ao teu coração. Você se volte para o trono da graça, se arrependa e participe da mesa do Senhor. Eu creio que vai ser um tempo novo para a tua vida, um renovo do Senhor. Essa semana vai ser uma semana muito especial. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então agora, nesse momento, eu quero te convidar, em nome de Jesus, a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. À medida que você for encontrando, coloque-se em pé, querido, em nome de Jesus. Mateus 14, do versículo 22 ao versículo 36. Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. Se você encontrou, diga achei. Glória a Deus. Amém. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Resposta de Jesus: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram foram curados. Amém, queridos? Fecha teus olhos, coloca tua mão sobre a sua Bíblia aí, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, e que ela se renova a cada manhã.
Senhor, nós não queremos apenas receber como um estudo no intelecto, como entendimento apenas intelectual. Nós queremos ser tocados no nosso espírito. Senhor, fala aos nossos corações. Tu, Senhor, nos trouxeste aqui com um propósito, Senhor, e eu creio que este propósito vai se cumprir para a honra e glória do Teu nome. Senhor, fala conosco, ó Pai, e aqueles que estão em casa, que também sejam tocados por essa palavra. Todos que ouvirem essa palavra, seja domingo que vem, seja em qualquer dia, nós cremos que há poder na Tua palavra. Sim, Senhor, fala conosco. Nós nos submetemos a Ti e a Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém, queridos. Você pode se sentar dando glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Amados, Jesus, conforme nós lemos, deu uma palavra, uma direção para os discípulos irem para o outro lado. Volta e meia Jesus fazia isso para tirar os discípulos, ou seja, aqueles que acompanhavam, ou seja, a igreja do Senhor naquela época, da paralisia, do comodismo, porque aonde Jesus chegava, Ele fazia diferença com a sua presença e os seus milagres. Então tinha, querido, uma multidão acompanhando, e aí a coisa acabava ficando gostoso demais, e muitas vezes as pessoas queriam ou cediam à tentação de ficarem paralisadas. Mas aí vem sempre o convite de Jesus: não, aqui está bom, mas tem gente do outro lado que precisa ouvir a palavra, que precisa ser impactado, que precisa também de milagre, precisa de cura, precisa de libertação, precisa do favor de Deus. Queridos, eu quero nesse início de palavra te desafiar em nome de Jesus a não somente a receber a palavra, mas que você, queridos, então transborde o seu cálice em direção àqueles e aquelas que o Senhor vai te enviar. Quem sabe amanhã, no início dessa semana, quem sabe durante a semana, você vai ter a oportunidade de ir ao encontro dessas pessoas, pessoas que estão do outro lado, que precisam ouvir falar de Jesus, que precisam conhecer ao Senhor, que estão na expectativa dos filhos de Deus. E eu creio que essa igreja faz parte do grande exército do Senhor sendo preparada, e que não está só esperando a pandemia passar, mas que, queridos, aonde você estiver, você vai ser um enviado do Senhor. Aonde está a igreja do Senhor? Levanta a mão aí, querido. Glória a Deus. Há um desejo do coração do Senhor que a igreja se manifeste, querido, na sociedade, em todas as áreas da sociedade. Deus tem enviado, querido, um grande exército para fazer a diferença. Nós temos aprendido, e hoje nós aprendemos um pouco mais a respeito disso na escola dominical, que aonde a igreja do Senhor não toma posse, o diabo toma. Quando nós dissemos que nós não queremos, o diabo diz: eu quero. E isso, queridos, estou falando de uma sociedade que está gemendo, que está carente, que está necessitada da presença de Jesus. A mídia, a cultura, a educação, tem, querido, a família, tem um campo enorme precisando ser impactado pela presença de Jesus. Jesus, então, sabendo disso, fazia este convite para os discípulos e para a igreja, porque nessa maneira, queridos, aqueles que estivessem dispostos a ir para o outro lado, era verdadeiramente aqueles que estavam dispostos a colocar o seu chamado em primeiro lugar.
até um dia que ele recebe uma resposta de alguém: não, peraí um pouquinho, Jesus, eu até entendi, mas deixa eu enterrar os meus pais, meus mortos, eu preciso primeiro. Ou seja, estava colocando Jesus em segundo lugar. Nós temos aprendido, querido, que nós não podemos deixar Jesus em primeiro lugar, porque em algum momento, na necessidade, nós podemos deixá-lo em segundo ou até mesmo em terceiro ou quarto lugar. Mas quando ele é tudo na nossa vida, nada, nem pandemia, nem circunstâncias, nem enfermidade, nem problema, nem angústia, nem tribulação, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele é tudo que nós precisamos, queridos, nessa vida. Jesus então faz um desafio para eles: vai para o outro lado. E se era Jesus que estava dizendo, e se eles estavam dispostos a seguir Jesus, era suficiente para eles entenderem que o Senhor estava disposto então a guardar a vida deles. Se o Senhor nos chama, querido, Ele nos capacita e vai se cumprir o propósito dEle na nossa vida e as promessas que Ele tem feito. Quantos aqui tem promessa de Deus, querido? Então, amados, fica tranquilo, você não vai morrer antes. Não vai ser pandemia, não vai ser angústia, tribulação, nada disso. Porque se tem promessa, caminhe em direção a ela. Tome atitudes que viabilize o desejo do coração do Senhor, a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Mas quando você tomar a atitude, como Abraão tomou a atitude, creia, o Senhor é contigo, a sua vara e o seu cajado vão te proteger, e certamente, como nós iniciamos esse culto, a bondade, a misericórdia do Senhor te alcançarão todos os dias da sua vida. Você não está só, a tua família não está só. Queridos, o teu futuro já foi planejado. Deixa eu te dizer, Jesus já está lá, Ele já preparou a tua vitória para aqueles que andam segundo o propósito de Deus. Você pode ir para o outro lado confiando no Senhor. Amados, mas o versículo 24 desse texto que nós lemos diz então que eles aceitaram o convite de Jesus, entraram no barco em direção ao outro lado. Mas o versículo 24 diz que o barco, longe da terra, ele foi açoitado pelos ventos, por uma tempestade. Ainda tinha algo de diferencial. Diz que ali, queridos, eram mais ou menos 4 horas da madrugada, veio um vento forte e açoitou aquele barco. Queridos, o lugar seguro aonde eles estavam preparados. Quero te lembrar que parte daquele grupo que estava conhecia a respeito de mar, porque eram pescadores, estavam acostumados com o mar revolto, conheciam o mar, mas porque Jesus falou, quem sabe, queridos, eles olharam para o tempo e disseram: não era um bom tempo da gente atravessar. Mas debaixo de uma palavra de Jesus, eles optaram por obedecer ao Senhor. Amados, então agora, mesmo debaixo de uma palavra profética, o lugar seguro agora se torna inseguro por causa dos ventos contrários. O barco, nesse momento, eu quero que você entenda que agora perde o equilíbrio. O mar revolta, as ondas do mar começam a balançar o barco, e o equilíbrio se torna algo difícil. Sabe, queridos, o barco ele é jogado para todos os lados, para um lado, para o outro. Agora o barco ele não flui com tanta facilidade, porque tinham ventos contrários. Ainda tinha um agravante, era de madrugada, eles não tinham os recursos que os barcos de hoje têm. Começa a pensar, querido, na madrugada, em meio a ventos, em meio a uma tempestade e ondas, querido, o barco ele está agora desequilibrado, e os discípulos agora estão inseguros. Versículo 25. Jesus, no meio desse caos, dessa turbulência,
de desequilíbrio, de insegurança. O versículo 25 diz que Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Naquela situação, naquele quadro que eu acabei de relatar para você, diz o texto, querido, que Jesus foi andando sobre o mar para encontrar com eles. Eu quero, querido, que você comece a imaginar aquele quadro. Um quadro difícil, madrugada, tempestade. Eles não tinham equilíbrio dentro do barco, o barco jogado para todos os lados, vento forte, ondas fortes. Diz o texto então que o barco que está desequilibrado por todos os lados, fora do barco, queridos, deixa eu te dizer, a situação era a mesma, porém, mesmo as ondas batendo em Jesus, quem sabe, né, com certeza molhando as vestes de Jesus, diz o texto que Jesus andava sobre as águas. Jesus, querido, estava andando em cima da água, deixa eu te dizer, equilibrado. Jesus não estava andando para encontrar com eles assim. Jesus estava equilibrado, indo em direção a eles. Quem estava desequilibrado, quem estava inseguro, eram eles, não Jesus. Amados, ventos contrários, onda batendo, não tiveram, portanto, o poder de desequilibrar Jesus. Pode desequilibrar a mim, pode desequilibrar você, ondas contrárias, querido, pandemia, preocupação se eu estou com vírus ou se eu não estou com vírus, preocupação, querido, se alguém da minha família vai pegar. Isso traz um desequilíbrio, uma insegurança. Mas veja, querido, eu tenho algo profético para te dizer: o Deus que você serve não está desequilibrado. Ele conhece a tua vida, Ele sabe das suas dificuldades, Ele está caminhando nesta noite em direção à tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra profética, querido. Quem está inseguro somos nós, quem está desequilibrado somos nós, mas o Senhor que nós servimos está no controle de todas as coisas. Basta uma palavra dEle, querido, tudo volta ao controle. O versículo 29 relata então que Pedro, quando viu que era Jesus, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, sabia do poder que Jesus tinha. Ele é ousado, ele faz um pedido ousado a Jesus. Ele diz então para Jesus: se és tu, Jesus, manda-me ir contigo. Jesus prontamente, indo em direção ao barco e aquelas vidas, diz: vem, Pedro. Se esse é o teu desejo, se você me reconhece, vem, Pedro, pode vir. Sabe, queridos, aquela palavra de Jesus, uma palavra direta, o texto não diz que Jesus falou muita coisa, só diz o texto que Jesus responde a Pedro e diz: vem, Pedro. A mesma palavra, querido, que muitas vezes um filho pequeno recebe de um pai ou recebe de uma mãe, se ele estiver em algum patamar mais alto, em algum muro, se o pai disser: pode jogar, pode pular, meu filho, que eu vou te pegar. Foi por aí, foi nesse sentido que Jesus disse para Pedro: você está vendo, sou eu, Pedro, pode vir. Não importa o quadro que você está vendo, Pedro, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo no teu barco, não importa o que você está vendo aqui fora, vem, Pedro, pode vir, Pedro. Ah, queridos, aquela palavra deu tanta força a Pedro, que ele foi ter com Jesus, e diz o texto para mim e para você, que Pedro andou sobre as águas. Uma palavra do qual Pedro se agarrou.
Pedro agora já não estava preocupado em segurar e ficar equilibrado naquele barco que balançava tanto. Pedro agora toma posse da palavra e resolve pela fé encontrar equilíbrio na palavra de Jesus. Amados, deixa eu te lançar uma pergunta. O que mudou? O que fez Pedro agora andar sobre as águas, já não ficar mais inseguro, já não estar mais desequilibrado? Queridos, os mesmos ventos continuavam, as mesmas águas continuavam revoltas. Agora, porém, Pedro estava andando sobre as águas. O que mudou, queridos? O que havia mudado? A força do vento e o mar agora já não tinham mais o efeito de causar o desequilíbrio em Pedro, porque ele estava sob uma palavra profética. As circunstâncias continuavam a mesma, o vento continuava soprando, dentro do barco e fora do barco. O que mudou, querido? O que havia mudado agora? Nós podemos então tomar posse de um princípio espiritual, e eu quero passar esse princípio para a tua vida em nome de Jesus. Você que foi corajoso mais do que nunca, tomou a decisão hoje com pandemia, com medo, com incerteza, você tomou um banho, vestiu a sua melhor roupa, resolveu vir à casa do Senhor, romper em fé para estar diante do Senhor. Você que aceitou o convite do Senhor de estar na casa dele, o adorando em espírito e em verdade. Amados, o princípio espiritual é que podemos andar equilibrados na história da nossa vida quando nós aplicarmos os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Ainda que o mundo esteja desequilibrado, e é mundo mesmo, porque uma pandemia tem a ver com o mundo. Muitas pessoas estão desequilibradas hoje, mentalmente, sentimentalmente e espiritualmente desequilibradas. Portanto, eu creio que você já entendeu a mensagem dessa noite. Aonde está o equilíbrio para a nossa vida espiritual, queridos? Está não aonde, mas em quem, queridos? Está em Jesus, amados. Está em Jesus. As circunstâncias podem estarem sem equilíbrios, pode continuar, amanhã a pandemia vai continuar, mas em nome de Jesus, querido, você não será desequilibrado pelas más notícias. Porque você tem Jesus, a palavra dele tem trazido o equilíbrio para a tua vida. Nós continuamos de glória em glória, de fé em fé, crendo no poder da palavra profética de Deus para a nossa vida. Há um convite para o Senhor: vem, larga tudo, vem, olha para mim, vem, confia em mim, vem, pode andar sobre a minha palavra, vem, porque eu tenho algo profético para cumprir na tua vida. Amados, o mundo que só fala de pandemia, só fala de quarentena, está desequilibrado. O mundo que recebe açoites da vida, dos mares da vida, querido, estão apavorados pelos acontecimentos. Eles precisam do equilíbrio da presença de Jesus. Agora, queridos, ambos, tanto Jesus como Pedro, andam equilibradamente pela fé sobre as águas. Já não é mais só Jesus, agora tem Pedro também. Pedro andou equilibrado por fé pela palavra que Jesus havia liberado sobre a sua vida. Queridos, deixa eu te lançar uma pergunta agora. Como está a tua vida? Equilibrada ou desequilibrada? Eu quero que você esteja pensando a respeito disso, querido, porque no final desse culto tem um convite especial do Senhor. Venha participar da mesa comigo. Eu tenho um melhor para você.
O vinho, querido, o suco de uva, significa para nós, querido, que ele tem algo que pode matar a minha sede, a tua sede. Tudo que nós precisamos, querido, está naquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Como também significa, querido, o sacrifício do sangue de Jesus derramado sobre nós. Como também tem o significado da aliança. Assim como o pão significa a provisão. Queridos, não há de te faltar nada. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque o Senhor é a nossa provisão. Ele tem o suficiente para mim e para você. Ele tem a palavra para a nossa vida, porque o verdadeiro cristão, querido, anda como Jesus andou e deu a resposta a Satanás, os enviados dele, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Pai, que nos traz o equilíbrio para a nossa vida. Amados, quando nós andamos pela fé e não por vista, ou seja, por aquilo que nós estamos vendo, porque o que nós estamos vendo, o que a mídia está nos mostrando, são valas, pessoas sendo enterradas todos os dias. Não, querido, nós não estamos negligentes, muito menos insensíveis, mas os nossos olhares estão no Senhor. Amados, quando andamos debaixo de uma palavra revelada, andamos, querido, discernindo esses tempos, que são tempos difíceis, e nós então estamos entendendo a vontade de Deus para nós, e jamais estaremos desequilibrados na nossa fé, e nós andamos de fé em fé, e de glória em glória, valorizando as pequenas coisas, os tempos, e por isso, querido, nós podemos comemorar, nós podemos celebrar, nós podemos estar na casa do Senhor, trazendo louvor, a honra e a glória para Ele, porque nós entendemos que se estamos equilibrados, porque Ele tem equilibrado a nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Amados, o versículo 30 nos diz algo que nós precisamos também aprender nesse texto. Algo que aconteceu quando Pedro estava vivendo esse tempo de equilíbrio. Porque quem sabe, queridos, você respondeu intimamente aí no seu interior a minha pergunta: como está a tua vida, equilibrada ou desequilibrada? Você pode dizer: graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, vai tudo bem na minha vida, na minha casa, na minha família. Pode ser que essa tenha sido a sua resposta. Mas sabe, queridos, o versículo 30 diz então que Pedro estava vivendo esse momento, um momento de intimidade, porque quem sabe Pedro, diferentemente dos outros discípulos, o texto não diz quem foi que disse, mas teve gente que olhou, não reconheceu Jesus e achou que era um fantasma. Eu creio que Pedro não disse isso. Pedro reconheceu que era Jesus e disse: e se é tu mesmo, deixa eu me encontrar contigo. Pedro tinha equilíbrio na sua vida espiritual, por isso ele andou sobre as águas. Eu creio nisso, porque os outros, mesmo vendo Pedro andar sobre as águas, eles não pegaram o caminho de Pedro e andaram. Quem só andou sobre as águas foram Pedro. Os outros resolveram ficar seguros, entre aspas, dentro do barco, mesmo balançando, mesmo tendo que se agarrar, eles escolheram ficar dentro do barco. Mas Pedro não. Pedro foi o único que resolveu sair. Pedro estava em outro nível de intimidade com o Senhor. Pedro estava equilibrado. Mas o versículo 30, queridos, diz que Pedro, reparando na força do vento, ele teve medo, e por causa disso ele começou a clamar, a afundar. E em seguida, diz o texto, que quando ele estava afundando, ele resolve então a clamar pela ajuda de Jesus.
Queridos, eu amo a palavra do Senhor, porque é diferente de qualquer outro livro que procura colocar, sabe, o protagonista ou a protagonista em outro nível, e são assim, sabe, é diferente, tudo dá certo. A Bíblia não, querido, procura mostrar as facetas humanas. Eu e você, em algum momento, nós podemos ter atitudes como Pedro. Nós estávamos vivendo uma vida equilibrada, mas de repente as coisas podem sair do controle. Em algum momento eu posso estar comemorando na minha casa, mas em algum momento eu posso estar vivendo momentos de angústia, de tristezas, de incertezas. A questão, meu irmão e minha irmã, é que se quando vier esse tempo, você vai ficar desequilibrado espiritualmente, ou você vai continuar confiando no Deus que você serve. Aí, querido, está a chave para a tua derrota ou para a tua vitória. Porque em algum momento, queridos, você pode participar disso, e infelizmente porque a palavra do Senhor diz que em algum momento da nossa vida passaremos por tribulações. Portanto, querido, sem jogar nenhuma maldição sobre a tua vida, mas em algum momento ou você vai viver ou você está vivendo. Qual é o diferencial? O diferencial, queridos, que em nenhum desses momentos, seja no equilíbrio ou num potencial desequilíbrio, você não perca o foco da presença do Senhor na sua vida. Amados, diz o texto que Pedro reparou na força do vento e teve medo. Quando Pedro saiu do barco, tinha vento contrário, queridos? Sim ou não? Sim. Derrubou Pedro? Não. E agora, o que mudou? O que havia mudado era a visão espiritual de Pedro, a visão de Jesus. O que mudou foi isso, querido. Ainda bem que mesmo mudando isso, a visão de Pedro agora muda, mas isso não impediu que quando ele estava afundando, dele clamar e dizer: Senhor, me socorre. Aí está o diferencial, queridos, porque em algum momento você pode passar pelo vale da sombra, você pode passar por tribulações, mas, querido, nesse tempo, aprenda o caminho do clamor. Em contrapartida, muitos estão reclamando, mas os servos, os filhos do Deus vivo, clamam ao Senhor. Amados, é melhor pedir socorro no início, enquanto está tempo, porque depois que ele afundasse, talvez não desse jeito, mas quando ele estava começando a afundar, ele toma uma atitude que viabilizou a sua bênção. Ele começou a clamar por Jesus. E imediatamente, diz o texto, que Pedro, ao perder o seu equilíbrio, porque ele estava olhando para a circunstância, ele começa a afundar. Mas quando ele começa a clamar, Jesus vai ao encontro dele e o socorre. Pedro não morreu afogado. Pedro, em um momento da sua vida, ele perde o equilíbrio, ele se desequilibra emocionalmente e espiritualmente. Ele perde o foco de Jesus e ele começa a afundar. Algo que ele já havia vencido. Eu quero chamar a tua atenção sobre isso, querido, porque Pedro, diferentemente dos outros discípulos, ele vence pela fé uma circunstância. Ele sai do comodismo do barco, da segurança do barco, para se encontrar com o Senhor. Pedro anda sobre as águas, ou seja, eu disse para você e reafirmo, Pedro estava andando num nível acima dos outros discípulos, mas em um determinado momento, Pedro desequilibra, Pedro tira o foco do Senhor Jesus, ele volta a se desequilibrar e afundar. Amados, tem situações na nossa vida que pela fé nós vencemos,
E eu creio que cada um de nós já venceu muitas situações difíceis em Cristo Jesus. Momentos que a gente achava que ia afundar, que não ia mais dar certo. Quem sabe você já pensou até em terminar o seu casamento. Quem sabe você já pensou em desistir dos seus filhos. Quem sabe você já pensou em desistir dos seus sonhos. Vem um desequilíbrio. Queridos, essa pandemia está causando isso. Tem pessoas buscando o refúgio, o socorro numa garrafa de bebida alcoólica. As vendas de bebida alcoólica aumentaram, porque o desequilíbrio está grande. Pessoas estão enfermas na alma, procurando, queridos, a quem possa ajudá-los a sair desse desequilíbrio. E nós, querido, a igreja do Senhor Jesus, o exército do Senhor, queridos, nós temos a resposta, em nome de Jesus. Não guarde essa resposta só para você, distribua essa resposta. Fale para ele: um dia eu também estava em desequilíbrio, o barco da minha vida estava afundando, mas eu resolvi clamar ao Senhor Jesus. Ele ouviu o meu clamor, Ele restaurou a minha vida, Ele restaurou a minha fé, Ele restaurou a minha sorte, Ele restaurou a minha família, Ele restaurou o meu marido, Ele restaurou os meus filhos. Queridos, em nome de Jesus, nada mudou. As circunstâncias continuam mesmo, e hoje esse tempo que nós estamos vivendo está mais ainda preparado para tudo isso. Nada mudou, mas também a resposta não mudou. A resposta é Jesus Cristo, amém, querido? Graças a Deus por isso. A resposta continua a mesma. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se Ele fez todas as coisas, Ele tem um equilíbrio delas. Basta uma palavra do Senhor. Em um determinado momento, em outra ocasião, quem sabe a gente vai pregar sobre isso. Também estavam eles no mesmo barco, passando em outra circunstância, e naquela circunstância Jesus estava dormindo no porão. E o Senhor levanta e ordena ao mar e à tempestade que acalme, que apare. E imediatamente, diz o texto, que se acalmou. Que isso mudou? Não mudou, querido. Não mudou. Se você tem Jesus no seu barco, se você tem Jesus na sua vida, tudo que está desequilibrado pode voltar para o centro. Basta você clamar por esse Jesus, querido. E deixa eu te dizer uma melhor notícia que nós podemos ter nessa noite de pandemia: Jesus está aqui no nosso barco, Jesus está aqui no nosso meio. Se você clamar, se você colocar a tua vida, se você colocar as tuas incertezas, as tuas inseguranças, Jesus virá ao teu encontro. Jesus, ainda que você esteja afundando, Jesus vai estender as suas mãos e vai te tirar deste lugar, em nome de Jesus. Queridos, cuidado, que aquilo que você está vencendo hoje, para que você continue a vencer, não tire os olhos do Senhor Jesus. Continue crendo na palavra profética de Deus para a sua vida. Continue andando e olhando para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto eu estava recebendo de Deus essa palavra hoje à tarde, você sabe o que me veio em mente? Eu tive o privilégio não só de ensinar os meus filhos a andarem de bicicleta, mas o meu neto a andar de bicicleta. Se você futucar bem meu Facebook, você vai encontrar esse momento histórico e profético para mim. Porque na casa que nós morávamos, tinha um espaço grande na frente da casa, distante da rua, e nós compramos uma bicicletinha
né, para o nosso netinho Davi, e eu tive a oportunidade de ensiná-lo a andar de bicicleta. Você ainda lembra disso? Quantos tombos você tomou? Não foi diferente com Davi. E tem registrado um momento, aquele momento especial, eu tenho isso gravado em vídeo. Aleluia. Sou um vovô babão, viu? E deixa eu te dizer, se você não sabe, você é vovô de novo. Aleluia. Glória a Deus. Já estou sonhando com isso. Mas está gravado um momento onde eu ensinei a ele. Eu disse: Davi, você quer andar de bicicleta? Ele disse: eu quero, vovô. Então pare de olhar para baixo, que enquanto você estiver olhando para baixo, você vai cair. Olhe para frente. Se você olhar para frente, você vai conseguir andar. E quando ele aprendeu aquilo, eu estava: fica tranquilo que o vovô está aqui atrás segurando a bicicleta, vai te empurrar. Está registrado o momento que ele olhou para frente e eu tirei a mãozinha e ele andou sozinho de bicicleta. Queridos, isso é princípio profético para nós. Enquanto nós estivermos olhando para as circunstâncias, olhando para baixo, nós vamos afundar, nós vamos cair. Enquanto nós estivermos olhando para o Senhor, nós vamos vencer em nome de Jesus. Nós vamos andar de glória em glória. Nós vamos alcançar aquilo que está preparado para cada um de nós. Sabe, amados, Pedro, para andar sobre as águas, foi ter com quem, queridos? Com Jesus. Então ele tinha que olhar para quem? Para Jesus. Quando Pedro começou a afundar, quando ele tirou os olhos de Jesus. Quem liberou a palavra para Pedro andar sobre as águas? Jesus. Para que ele continuasse a andar sobre as águas, ele tinha que se lembrar de quê? Da palavra profética do Senhor para a sua vida. Então o que fez? O que mudou? O que fez Pedro agora afundar? Se ele já tinha vencido aquela etapa, ele já tinha andado sobre as águas. O que fez agora Pedro afundar? Com certeza, queridos, foi deixar de andar sob a palavra profética liberada por Jesus, deixar de olhar para Jesus, voltar a observar a força do vento. É isso que o texto está dizendo, que Pedro afunda porque ele volta então a observar a força do vento. Ou seja, Pedro, em um momento da vida equilibrada que ele tinha, ele volta a sentir medo, incerteza, insegurança. Como consequência, querido, ele afunda. O que o texto está ensinando para nós, querido? Que o equilíbrio de Pedro estava condicionado a ele continuar a olhar para Jesus. A palavra profética do Senhor para nós nesse tempo, querido, é continuar olhando para Jesus. Vem angústia, vem tribulação, eu continuo olhando para Jesus. Se porventura a enfermidade chegar, eu continuo olhando para Jesus. Porque olhando para Ele, querido, Ele tem preparado no final o melhor para nós. Amados, precisamos andar equilibrados, sabendo para onde estamos indo, sabendo quem é o autor e consumador da nossa fé. Como característica, queridos, essa quarentena tem levado as pessoas ao desequilíbrio. A falta de senso de equilíbrio aumentou. As últimas notícias interessantes mostram, porque foram liberados alguns ambientes, como restaurantes e bares. A notícia dessa semana foi que as pessoas pararam de usar máscara e álcool gel, e como consequência disso vai ver o quê? O aumento da pandemia e quiçá das mortes. Mudou o quê, queridos? Não pode mudar o senso, não pode mudar o senso de responsabilidade. Nós precisamos fazer a nossa parte, se nós queremos
alcançar vitórias no Senhor. Amados, equilíbrio nessa quarentena, portanto, é não ser jogado de um lado para outro. Circunstância nenhuma vai te levar para um lado para outro, porque nós temos o nosso olhar fixo no Senhor Jesus. Sabe, amados, vento, observar o vento, é nós então, queridos, é tudo aquilo que nos toca. Nós não vemos o vento, mas nós sabemos que ele é real, porque nós o sentimos. Mas sabe, queridos, tem sentimentos desequilibrados hoje por causa da pandemia, que vem, toca nas pessoas, toca às vezes na nossa alma, toca nas nossas emoções. O vento do medo, e acaba nos levando em algum momento da nossa vida espiritual a afundar. Pessoas estão perdendo a fé, dizendo que já não crê mais em Deus, que Deus é culpado de todas as coisas. Mas, queridos, eles não são capazes de olhar e ver neles aquilo que está faltando, que é tirar o olhar das circunstâncias e olhar para Jesus. Querer o favor do Senhor querem, a bênção do Senhor querem, mas tê-lo como Senhor e Salvador da sua vida já não querem isso mais. Isso tem trazido um desequilíbrio e consequentemente levado a afundar. O que Jesus estava dizendo para Pedro naquele momento, com a frase simples: vem, Pedro. Jesus estava dizendo para ele: vem que eu te sustento, vem que eu te mantenho acima das circunstâncias, acima dos ventos contrários, acima das ondas. E vem, Pedro, vem olhando para mim. Naquele momento, querido, que Pedro estava andando, algo sobrenatural aconteceu. As águas em estado líquido se tornaram sólidas para que Pedro pudesse andar. É impossível. Alguns até nem creem, mas eu creio. E você conhece os estados da água. Você sabe que a água pode ter o estado líquido, sólido e se tornar vapor. Eu creio que o Senhor realizou um grande milagre para Pedro andar sobre as águas. Como também eu creio que o Senhor tem preparado um grande milagre sobrenatural para a tua vida. Como eu creio que o impossível, que porventura você esteja pensando aí agora, pode se tornar possível sob o poder da palavra do Senhor. Amados, ande com fé, como Pedro, que aonde estava a dependência de Pedro? Estava em Jesus. Então você também, querido, dependa do Senhor. Não ande com medo, ande com fé, equilibrado, confiante, firme, com a fé firmada no Senhor Jesus. Agora cuidado com seus conflitos internos. É tempo do diabo tentar colocar incerteza na tua mente, no teu coração para esse tempo, para fazer com que você duvide do Deus que você serve. Cuidado, querido, que você pode afundar. Vença, querido, aquilo que o inimigo está tentando colocar na tua mente. Mente é campo de batalha. Aí, querido, tem o Senhor que quer ser Senhor da tua vida, mas tem Satanás que está tentando te tirar o foco e os olhares do Senhor. O versículo 31 tem uma resposta de Jesus a Pedro quando o socorreu. Jesus se dirige a Pedro e diz: homem de pouca fé,
Muitas pessoas não entendem esse versículo. Ué, pastor, existe muita fé e pouca fé? Como é que é isso? Não, queridos. Deixa eu te trazer a revelação da palavra do Senhor, para você sair daqui firmado nas promessas do Senhor. Não existe muita fé e pouca fé. Quando Jesus estava dizendo pouca fé, não era quantidade, é pouca duração, é persistência. Jesus estava dizendo: a tua pouca fé é porque você andou por um momento pela fé e de repente você parou de andar pela fé. Porque acabou a tua fé. Fé, queridos, tem a ver com perseverança, é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E a nossa coroa da vida, querido, não é andar por ruas de ouro, é ter a presença do Senhor constante na nossa vida. Nós já temos, porque o Espírito Santo está em nós, mas podermos olhar para Ele, ter Jesus conosco, poder olhar para Ele e sermos iluminados pela presença do Senhor, é a herança que o Senhor tem para nós, querido. Poder viver a eternidade com o Senhor Jesus, de olhar para o trono e ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que herança maravilhosa! E o que é o inferno? O inferno é a ausência da presença de Jesus. A falta da presença de Jesus nos traz o desequilíbrio, nos traz o desespero, nos traz um medo do futuro. Mas quem tem os olhares para Jesus, querido, jamais perde o foco da presença do Senhor. Queridos, o que está te causando desequilíbrio, eu profetizo que nessa noite está acabando em nome de Jesus. Porque o Senhor está te fazendo um convite nessa noite para olhar para Ele. Olhando para Ele, Ele vai te levantar. Olhando para Ele, Ele vai te sustentar. Olhando para Ele, você vai continuar de glória em glória, de fé em fé, a cada dia vencendo e andando sobre as águas. Queridos, eu profetizo que todo demônio das mentes que tenta tirar o foco da presença do Senhor Jesus vai cair por terra nesta noite em nome de Jesus. Essa batalha já foi vencida na cruz. O que nós precisamos é levar cativo a nossa mente, a nossa vontade na presença do Senhor. Amados, nós temos o direito em Cristo Jesus, já foi conquistada essa vitória para nós. Jesus já conquistou isso para nós. Portanto, nós podemos viver de vitória em vitória, não de fracasso em fracasso, não de derrota em derrota, ou como muitos infelizmente vivem, numa gangorra, ora está bem, ora está mal, ora está bem, ora está mal, parece uma montanha russa. Mas não, querido, quando nós olhamos para o Senhor, Ele nos leva por caminhos, nos tira, querido, a promessa do Senhor é que Ele vai aplainar todos os caminhos tortuosos, seja vales, seja montanhas. O Senhor tem um caminho preparado para cada um de nós. E que caminho é esse, pastor? Esse caminho tem nome, é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus Cristo. Fique de pé, querido, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, se manifesta agora, Senhor, no meio da tua igreja. Nos ensina, Senhor, a caminhar de glória em glória, de vitória em vitória.
Mais uma vez eu quero declarar que tudo que está te trazendo desequilíbrio vai cair por terra nesta noite, em nome de Jesus. Hoje é uma noite profética, querido. Você já tomou a iniciativa de sair do barco, do comodismo, da segurança da tua casa, para estar na casa do Senhor. Você já andou sobre o mar das circunstâncias, você já venceu o medo, você está aqui. Portanto, querido, agora coloque a tua vida diante do Senhor, coloque o teu futuro diante do Senhor, coloque as suas incertezas diante do Senhor, coloque a tua enfermidade diante do Senhor. E mais uma vez eu quero te dizer, o mesmo Jesus que andou sobre as águas está aqui nesta noite. Ele veio ao teu socorro, Ele não vai deixar você afundar, Ele tem preparado a vitória para a tua vida. Fecha teus olhos, começa a clamar, igreja do Senhor. Há um barulho santo que o céu gosta de ouvir, são as orações daqueles que estão arrependidos, daqueles que estão em desespero. Faça como Pedro, começa a clamar, chama por Ele, querido, chama por Ele. Ele vai estender as mãos sobre a tua vida, o socorro virá bem presente no meio da angústia. O Senhor está aqui, Jeová chamar, Jeová Jireh. Oh, queridos, aquilo que você precisa, o Senhor Jesus tem para a tua vida. Começa a clamar, fecha os teus olhos, começa a clamar sobre a tua casa, pelo seu marido, pelos seus filhos, pelo teu casamento, pelo teu futuro, pela tua saúde física, mental, espiritual. Abra a tua boca e o Senhor vai te encher agora nesta noite, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Não pare de clamar, querido, não pare de clamar. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Coloque diante do Senhor tudo que está te desequilibrando, querido. Fale com Ele. Se a tempestade me alcançar, tu és. Glória a Deus. Meu abrigo. Se o mar me submergir, tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vem, 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 Senhor, vem. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor.
Coloca a tua mão no teu coração agora, querido. Senhor meu Deus, nós cremos, ó Pai, no teu poder. Nós queremos exercitar agora a nossa fé em Ti. E eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus, que tudo que está trazendo desequilíbrio nessas vidas aqui agora, todo intento de Satanás vai cair por terra agora em nome de Jesus. Senhor, nós levamos cativo, Senhor, todo pensamento maligno de fracasso, de derrota. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, esse espírito de medo está caindo por terra agora em nome de Jesus. Não aquele medo que preserva a vida, mas o espírito de medo que traz confusão na mente, que faz com que nós percamos a nossa fé no Senhor, que faz com que nós deixemos de andar sobre as águas. Caia por terra agora em nome de Jesus. Todo principado, toda potestade, todo espírito de medo, diabo, toma tudo que é teu, sai do meio da tua igreja agora em nome de Jesus. Vem, Senhor, ocupa esse espaço. Renova, Senhor, a nossa mente, renova o nosso coração, renova, Senhor, a nossa fé. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti constantemente, que nada venha nos tirar as promessas que Tu tens para nós, para nossa casa, para nossa família. Em nome de Jesus, o nosso futuro nós colocamos diante de Ti, Senhor, porque nós queremos andar equilibrados sobre a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Agora, queridos, nós vamos fazer um ato profético. Eu quero que você esteja imaginando para onde está a tua casa agora. Você vai levantar a tua mão direita, começa a pensar onde você está e para onde está a tua casa. Você vai se virar em direção a ela agora. E agora nós vamos clamar a esse Jesus que traga de volta o equilíbrio sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós vamos clamar pelos nossos agora, pelos nossos filhos, pelos maridos, pelas esposas, pelos pais, pelos avós, pelos aqueles que estão enfermos, que estão acamados. Oh Espírito Santo, aqueles que estão internados, que está trazendo para nós o desequilíbrio. Começa a clamar agora pelos seus, começa a falar o nome deles, profetiza, igreja, profetiza Jesus indo em direção sobre as circunstâncias, entrando na tua casa, trazendo de volta o equilíbrio da fé, da confiança nele. Profetiza, igreja, profetiza e diga: espírito de medo, sai agora da minha casa, sai da minha família, sai do meio dos meus, em nome de Jesus. Nós vamos continuar, a minha família vai continuar andando sobre as águas, porque a nossa fé está firmada no Senhor. Todo espírito de medo está caindo por terra agora em nome de Jesus. Bata em retirada agora, porque quem é o Senhor da nossa casa é o mesmo que andou sobre as águas, é o mesmo que nos sustenta, é o mesmo que faz vencer de glória em glória. Oh, aleluia! Profetiza, profetiza, igreja, em nome de Jesus. Sim, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Carlos Cidélia, em nome de Jesus, não saia da presença do Senhor. Hoje é noite profética, hoje é noite de nós andarmos sobre as águas. E agora mais uma vez, querido, em nome de Jesus, não empreste a tua mente, não empreste teu coração para o diabo.
Não deixe ele te acusar para você não participar da mesa do Senhor. Há um convite do Senhor para nós participarmos da sua mesa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, se você sentir que tem um acusador sobre a tua vida, pega 2 pães, pega 2 cálices, mas garanta a tua vitória em nome de Jesus. Você vai sair daqui andando sobre as circunstâncias. O diabo, o acusador, está sendo repreendido agora na tua vida em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. O acusador já caiu por terra. Aquele que estava tentando trazer o desequilíbrio já caiu por terra. Em nome de Jesus, ande sobre as águas. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra aí, querido. Em nome de Jesus. Continue em espírito de oração. Nós vamos consagrar agora os elementos. Em nome de Jesus. Senhor, diante do teu altar, nós consagramos aqui os elementos de pão e do suco de uva, que representa teu corpo e teu sangue, que foi vertido na cruz, para nos trazer vida e vida em abundância, para que nós venhamos a andar sobre as águas. Senhor, ao participarmos dessa mesa, renova em nós um espírito inabalável. Aleluia! Porque nada vai abalar a nossa fé em Cristo Jesus. Realizamos aqui um memorial que o teu Filho nos mandou celebrar, tendo sempre na lembrança a tua bendita paixão e morte e ressurreição, que nos garante a vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos. Amados, a mesa do Senhor é posta, o Senhor ressurreto nos convida dela a participarmos. Portanto, queridos, se ela não é metodista, ela é de todos aqueles que estão em comunhão em Cristo Jesus. Amém. Lá no céu não tem denominação, somos um povo só, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba aí os elementos, querido. Continue em espírito de oração. Teu sangue leva-me. Receba aí, continue louvando, querido. A todas depois as alturas dessa mesa. E ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Oh, aleluia. Jesus, este é o teu sangue. Glória a Deus. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai que demora para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, o que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A você que está em casa, prepare também os elementos. Participe conosco desse momento profético. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Um caminho para Ele. Glória a Deus. Eu posso me achegar somente pelo sangue.
Diga! Eu sou livre. Jesus já te libertou. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus. Diga! Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Só a igreja do Senhor, diga: eu sou livre. Diga comigo. Amém. Diga. Eu sou livre. Aleluia, aleluia. Diga novamente, querido. Eu sou livre. Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Exalte, glorifique. Você é livre. Você é livre, querido. Dê um glória misturado com aleluia aí, querido. Manda uma rajada para o céu. Você é livre. Glória a Deus. Nesse ambiente de glória, queridos, a cura, a libertação. Deus está te levando, querido, acima da circunstância. Enquanto você exalta, glorifica o Senhor, Ele está te curando. Ei, Manaia, Xaramanalabás, ei, Manaias. Aleluia. Oh, como é bom estar na presença de Jesus. Oh, santo, 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 santo. A palavra do Senhor declara que na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vós. Todas as vezes que comerdes desse pão, fazer isso em memória de mim. Portanto, quando você estiver comendo, comece a pensar no sacrifício de Jesus naquela cruz para te trazer vida e vida em abundância. Comemos todos juntos em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele ergueu o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Ela é nova porque ela se renova todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor. Ela é nova porque o Senhor tem coisas novas e que já está saindo, querido, em nosso favor. E elas se renovam a cada manhã. Nós estamos no ano do renovo, querido. O ano que o Senhor está tirando toda a tristeza, toda a angústia. Aleluia. E trazendo de volta a alegria em servir ao Senhor. Glória a Deus. O choro já durou uma noite, já passou o tempo do choro. Chegou o tempo da alegria no Senhor, que é a nossa força. Ei, Manaia, Xeracantaneves. Tomemos o cálice da aliança, querido, juntos como igreja do Senhor. Levanta teu cálice, comece a exaltar, a glorificar aquele que está vivo, aquele que anda sobre as águas,
aquele que nos garante a vitória. Exalte o nome dEle, glorifica o nome dEle. Peça a Ele, enche meu cálice, Senhor. Enche, Senhor, enche a tua igreja, Senhor. Reveste, capacita. Nos faz, Senhor, andar acima das circunstâncias, acima dos problemas, acima da pandemia, acima do medo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Engrandecido seja sempre o Senhor. Oh, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a tua casa. Tu és Deus Todo-Poderoso. Toda a honra, toda a glória seja sempre dado a Ti, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. O Senhor é Deus soberano. Tu és Deus de amor, de graça. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse tempo, termos participado da ceia do Senhor, termos sido fortalecidos pelo Senhor, e no nome de Jesus, que os nossos olhos continuem fitos em Ti. O Senhor é Deus das nossas vidas, o Senhor é Deus que nos ama, o Teu amor é tremendo sobre nós e sobre todos os nossos. Que Teu amor continue sobre as nossas vidas, que nós creiamos neste amor, que nós vivamos firmados neste amor. Em nome de Jesus, que a Tua paz guarde os nossos corações e os nossos olhos continuem fitos em Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, te sustentando, te mantendo em pé, firmado nas suas promessas, andando sobre as águas, e que você permaneça firme, firmado nas palavras e nas promessas do Senhor, hoje e sempre, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, querido. Amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, posso todas as coisas, e a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aplaudam o Senhor, porque Ele é digno. Vai em paz, o Senhor te abençoe. Tenha uma semana de bênção.